Estamos de volta com o programa Despertar, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E mais uma vez, estamos contando com a presença de Moisés Rossi. Olá, Sidney, aqueles que nos assistem. Uma grande alegria estar aqui e poder tratar de assuntos tão importantes como é a vida. Moisés, tempos atrás eu estava no exterior na época do Natal. E qual foi a minha surpresa quando eu encontrei pouquíssimas, em alguns lugares não existiam qualquer menção a Jesus, que é o aniversariante. Vim para o Brasil, a mesma coisa. Moisés, Jesus está esquecido? A humanidade comemora com bebidas, viagens, confraternizações, que é um aspecto interessante, né? As pessoas estarem juntas. Mas não falta o aniversariante? Falta, Sidney. O grande problema é que a forma com que Jesus é apresentado na maioria das religiões, aquele Jesus místico, poderoso, que faz o que quer, que salva, que não salva, entendeu? Não é mais aceito naturalmente pela grande maioria das pessoas. Não se apresenta um Jesus inteligente que ama. Apresenta um Jesus emocional, poderoso e que muitas vezes soa impossível. Muitas situações que são colocadas, não é? Que, por exemplo, só Jesus salva. O que essa frase quer dizer? Então, ele salva porque ele quer? Então, por que ele salva um e não salva o outro? Ele salva só os que faz o que ele quer? Entende? Então fica uma situação muito difícil de compreender. Se nós compreendêssemos que só Jesus salva pelo ensinamento que ele nos trouxe, vamos estudar o Evangelho, compreender o Evangelho, e Jesus salva porque ele ensinou e não porque ele quer. Então fica difícil. É por isso, Moisés, que cada vez mais, por essa descrença, por essa perplexidade, por ser, abre aspas, impossível fazer o que Jesus recomendou, é por isso que as pessoas se afastaram do Evangelho? Tem duas situações, Sidney, que impulsionam esse desinteresse pelo Evangelho. Duas situações. Primeiro, Jesus ensinou o Evangelho puro, cristalino e completo. Ele chegou a dizer: sejam puros como Deus é puro. Aí o ser humano para e fala: eu estou a bilhões de distância de Deus. Então, como é que eu vou ser puro como Deus é puro? Como é que eu vou praticar um evangelho que eu não consigo? Então, a pessoa vislumbra o evangelho maravilhoso, cristalino, bom, como Jesus ensinou, mas sente que não consegue porque a gente conhece as nossas imperfeições. Aí desiste. Aí desiste. O outro fator extremamente importante também é que nós somos criados simples e ignorantes, estamos aprendendo, estamos em meados do caminho. E tudo aquilo que foi bom no passado, há uma tendência da gente repetir. Tudo que nos fez mal no passado, há uma tendência da gente fugir. Só que muitas coisas contrárias ao Evangelho de Jesus pareceu bom no passado. Por exemplo, a truculência e a violência. No passado, num passado próximo, nós tínhamos que proteger a nossa integridade física, o nosso patrimônio e a nossa família. Hoje em dia, o poder público já melhorou um pouco em relação a isso. Então, toda vez que você usava a força bruta para manter a vida, para manter o patrimônio, para proteger a família, era bom. Então, quando surge uma situação análoga, o impulso que vem do íntimo não é praticar o Evangelho de Jesus, o perdão, a mansuetude, a fraternidade. É usar a truculência porque foi bom no passado. A lei de Italião. A lei de Italião. Então, o nosso íntimo é contrário ao Evangelho de Jesus. Quando alguém nos ofende, a gente não pensa, ai, que vontade de perdoar. A gente pensa em pegar na garganta dele e apertar. É o impulso que vem de dentro. Então, o que o ser humano está fazendo? Lutando contra esse impulso de situações que foram boas no passado e parece boa agora, tentando compreender o Evangelho de Jesus para conseguir praticar.
Então une essas duas coisas. Eu não consigo mesmo, né? No jogo de truco, tem uma frase que todo mundo fala, né? Quando a pessoa vê que vai perder, ele truca. Então fala, perdido por perdido, truco. Né? No Evangelho é a mesma coisa, a pessoa vê como seria maravilhoso a prática do Evangelho, mas ele sente, ele sabe que é imperfeito, ele sabe que erra, ele sabe que não consegue, então ele desiste. O impulso que vem de trás é contrário, aí pronto. Mas nesse caso, você está me trazendo um quadro aí triste, porque nesse caso todos nós estamos perdidos? Não, todos nós estamos aprendendo. O grande problema também é que a pessoa acha que para ir para o céu tem que ser santo. Como nós não somos santos, não vamos para o céu? Não. Nós vamos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, há uma morada preparada por Jesus para cada um de nós. Um céuzinho mais ou menos, então é possível? Sim. Existem várias camadas na Terra. Conforme a sua vibração espiritual, você vai para uma delas. Claro que a esfera crística, que deve ser a última, a superior, dos espíritos puros e perfeitos. Mas nós não vamos chegar lá por enquanto. Ao longo das reencarnações nós vamos chegar. Agora, devagarzinho, nós vamos aprendendo. Vamos galgando degraus de uma escala evolutiva para outra, não é? Sempre melhorando e encontrando condições mais felizes. O importante é nós tentarmos compreender o Evangelho para conseguir colocar em prática em nossas vidas. Aí sim, não é? A gente está progredindo, crescendo. Saindo daqui, vamos para a esfera superior compatível com o nosso grau evolutivo. Na próxima encarnação, talvez vamos para uma acima, teremos aprendido mais. Eu vou perguntar no próximo bloco para o Moisés, qual é essa fórmula? O que nós podemos fazer para voltar a ter interesse pelo Evangelho de Jesus? Voltamos já. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Você está lembrado de Jesus? Está comemorando dignamente a presença dele aqui na Terra, a passagem dele pela Terra? Como é que foi o Natal? É claro que festejamos, trocamos presentes, tivemos uma boa ceia, um pouco mais simples, mas o que importa é aquele momento gostoso, familiar. Mas e o Evangelho de Jesus? Eu perguntei no bloco anterior para Moisés Rossi se ele tem alguma fórmula, algum jeito para a gente voltar a ter interesse pelo Evangelho. Existe, Moisés? Sim. A gente precisa começar entendendo que nós não vamos conseguir praticar o Evangelho de Jesus em sua totalidade hoje. Mas o que eu já consigo praticar do Evangelho agora? Se nós nos preocupássemos, o que eu já aprendi
e o que eu já consigo, isso nos daria força para aumentar o nosso entendimento e praticar cada vez mais. No dia a dia, nas ocorrências do dia, ter em mente o que é que eu estou praticando do Evangelho de Jesus. Você está dirigindo o carro na rua, um veículo te fecha. O que eu já consigo praticar do Evangelho de Jesus sendo fechado? Não vou dizer um palavrão. Não vou ficar remoendo isso, vai saber, de repente o cara está com pressa, sei lá, entendeu? Então, você reduzir o seu ímpeto de desforra nas mais diversas situações. O perdão, a mansuetude, a fraternidade, sem excessos, mas sem carência também. O que eu já consigo neste momento. Se você se lembrar de pensar o que você consegue, perceber que consegue, isso vai te dar força para se esforçar cada vez mais e conseguir ampliar a sua prática do Evangelho. Mas antes disso, Sidney, a gente precisa compreender o Evangelho de Jesus. Moisés, quando você fala estudar, praticar o Evangelho, dá a impressão que é uma cartilha e com muitos pontos complicados para se entender a vontade de Jesus. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, o que é praticar o Evangelho, além dessas coisas bem próximas do dia a dia que você falou? Porque perdoar é complicado, Moisés. Eu tenho que ir lá dar um beijinho no meu inimigo? E depois, se quiser eu repito, que vantagem Maria leva, como diria minha mãe, se eu praticar o Evangelho? Tem alguma vantagem nisso, Moisés? Vamos na primeira pergunta, que é bem importante. Compreender o Evangelho. A gente ouve, tem que perdoar, então tem que perdoar tudo. Não, o que é que eu já consigo perdoar? Mas o que é perdoar? É isso que eu quero saber. Você falou, tem que ir lá dar beijinho no meu inimigo? O que é perdoar? A gente precisa entender o que é ser pobre de espírito, o que é perdoar, o que é ser manso, o que é ser humilde, né? O que é perdoar? Perdoar é esquecer. Tua mulher te traz, você vai demorar 5 encarnações para esquecer. Não esquece. Principalmente as coisas mais fortes que a gente teria que perdoar, nós não vamos esquecer nunca. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ir lá pedir desculpa, é lá... Não! Perdoar, eu tenho que voltar a conviver com a pessoa. Não! Perdoar é você lembrar do fato e isso não te incomodar mais. Perdoar é você lembrar que foi ofendido, mas isso não mudar a sua emoção. E não dar o troco também? Não dar o troco é fundamental. Não é? Então, você não precisa conviver com a pessoa. Uma pessoa te trata muito mal. Você não precisa voltar a conviver. Vamos usar o exemplo da traição conjugal, que é mais fácil de entender. Eu ia usar outro exemplo, porque se o indivíduo agride você e você volta lá para abraçar, ele agride você de novo. A traição conjugal é mais fácil de entender. O cônjuge te traiu com outra pessoa. Você não consegue perdoar. Se você conseguir, parabéns. Não estamos falando que não é para perdoar. Sempre tem que perdoar. Mas é difícil. A gente não consegue, nós somos imperfeitos ainda. O cônjuge traiu. Como é que você vai entender o perdão nessa situação? Você diz para ele, vai com Deus, seja feliz, toca a sua vida para frente. E você toca a sua. E quando você se lembrar que foi traído, isso não vai te fazer mal mais. Perdoar não quer dizer que você tem que continuar com a mesma pessoa. Que você tem que continuar o relacionamento, você tem que continuar a amizade em outras situações. O cara te pediu dinheiro emprestado, não pagou, perdoa, mas não precisa emprestar dinheiro de novo. Então, perdoar é isso. Você não precisa estar ligado com a pessoa, estar convivendo com a pessoa. Você tem que lembrar da situação e isso não te incomodar mais. Você quer ver um outro exemplo fácil da gente
compreender também o que é humildade. Jesus disse que nós temos que ser humildes. O que é ser humilde? A gente usa até para pobre, né? Você quer falar que a pessoa é pobre, você fala que ele é humilde, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade é você sentir os seres humanos como iguais a você. Irmão. Irmão. Desde a pessoa mais importante do mundo, como a pessoa mais simples que você vê, o pedinte da rua. Isso é humildade, você sentir o ser humano igual a você, nem superior, nem inferior. Você entender que são seres humanos, que cada um está vivendo a sua experiência, o seu crescimento, aquilo que ele precisa nesse momento. Então, o Evangelho de Jesus, a primeira coisa é você compreender o que significa a máxima do Cristo. A hora que você entender que perdoar é só você voltar a ser feliz apesar de e não precisa conviver com a pessoa, é muito mais fácil perdoar. Quando você entende a máxima, aí você consegue praticar o evangelho com mais facilidade. O grande problema é que a gente fala, não, perdoar, você tem que ir lá trocar beijinho com a pessoa. Aí você não consegue. Agora, desejar que ela seja feliz bem longe de você, você consegue. Então fica mais fácil praticar o evangelho de Jesus. Orar por essas pessoas é uma boa medida? Orar por essas pessoas ajuda você a eliminar do seu campo íntimo a mágoa que você tem em relação a ela. Você começa a pedir boas energias para ela, você está recebendo boas energias também, você se sente melhor, se sente mais tranquilo e vai aplacando, não é? Essa mágoa, essa dor que se estabeleceu dentro de você em função da atitude da pessoa. No próximo bloco, como não deu tempo para ele responder, eu vou voltar a perguntar ao Moisés: que vantagem que eu tenho em praticar o evangelho? Ele falou perdoar, ele está dando uma aula de condescendência para nós, mas eu ainda não entendi direito, nesse mundo complicado em que vivemos, que benefício eu vou ter na minha vida praticando o evangelho? Não saia daí, no instantinho voltaremos. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, com Moisés Rossi, que está nos trazendo aqui o Evangelho de Jesus de uma maneira fácil de ser entendida. Moisés, eu vou repetir a pergunta do bloco anterior, que eu não dei tempo para você responder. Minha mãe usava uma expressão interessante, né? Quando alguém queria fazer alguma coisa, assim, ela falava, mas que vantagem você vai ter com isso? Mas ela usava uma expressão mais antiga ainda. Que vantagem Maria leva? Que vantagem... que vai trazer mais comida no meu prato? Vai trazer mais progresso para mim? Eu vou ter um pouco mais de paz? O que o Evangelho me proporciona assim a curto prazo, Moisés? A rigor, tudo isso que você falou. Uma pessoa que... Veja bem, nós não conseguimos praticar totalmente, mas uma pessoa que já se esforça para praticar o Evangelho de Jesus... faz o máximo que pode. O máximo que pode, o que já dá para fazer, que se lembra de, nessa situação, eu ter um comportamento melhor. No bloco anterior, no primeiro, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente consegue conter nossos impulsos. Isso, quando conseguem conter os impulsos ainda inferiores que nós temos, que estamos lutando contra. Imediatamente, aqueles que nos cercam percebem. Você passa a ser uma pessoa diferenciada no meio que você vive, na família,
e no meio social que você vive, de trabalho. Por quê? Aquela pessoa é uma pessoa boa. A religião que ele tem deve estar fazendo bem. Também. Então você passa a ser visto de uma forma diferente. Ora, uma pessoa que faz maldade, quando o outro vai ajudar ou atrapalhar, se ela faz maldade, qual o ímpeto do outro? De atrapalhar. Uma pessoa que faz o bem e o meio percebe isso, eu usei a expressão o bem para generalizar todo o Evangelho de Jesus. Quando alguém se lembra dela, aquela pessoa é diferenciada. Imediatamente a postura de quem está em volta vai ser diferenciada em relação a você. Meu pai, no estabelecimento comercial dele, ele facilitava muito o crédito para os evangélicos. Falou, se ele não pagar, o pastor vai dar uma bronca nele. Então ele era diferenciado para o meu pai. Exatamente. Por que o evangélico é diferenciado? Porque ele expõe mais a vontade dele de praticar o Evangelho de Jesus. Comumente, quando surge uma situação adversa, contrário do Evangelho de Jesus, o evangélico já menciona. Alguns até falam, eu sou evangélico, eu não faço isso. Entendeu? Então, transparece mais porque ele apresenta mais isso. Então, ele é visto de uma forma diferenciada. Segundo, a vida retribui conforme as suas atitudes. Agora eu estou interessado. Vamos lá. A vida retribui conforme as suas atitudes. De que jeito, Moisés? O bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Diga-me com o que pensas e eu te direi com quem andas. Quem que vai atrás de você? Encarnados e desencarnados. Opa! Quem que vai atrás de você? Quem gosta do que você fala, do que você faz e do que você pensa. Concordo com aquilo que você pensa e faz. Uma pessoa que gosta de ir do boteco e ficar enchendo a cara, não vai andar com uma pessoa que gosta de fazer o bem, de orar, de rezar, de ir para a igreja. Por quê? Porque é antagônico. A vida é assim em todos os sentidos. E nós somos influenciados por encarnados e por desencarnados. Troca em miúdos, Moisés. Eu vou ter mais progresso na minha vida, eu vou ter mais comida na minha casa, vou ter melhores condições de comprar uma casa, um carro. Com toda certeza. Mas nós temos também que lembrar da programação reencarnatória. Não é porque você resolveu praticar o Evangelho de Jesus daqui para frente, o que seria ótimo, que vai mudar todo um passado. Mas, quando você busca praticar o Evangelho de Jesus, você se comporta melhor em casa, se comporta melhor no trabalho. E as portas vão se abrindo? As portas vão se abrindo. Por exemplo, o cara sai do trabalho, passa no boteco, enche a cara, fica lá discutindo besteira com os amigos, chega em casa já alto, já discute com as mulheres, já gastou dinheiro, já trata mal os filhos. A vida dele é horrível. Aí ele encontra o Evangelho de Jesus, seja em qual religião for. Ele sai do trabalho e não passa mais do boteco. Já não gastou dinheiro, já está sobrando dinheiro para comer. Chega em casa, bem, não está embriagado. A mulher recebe com um sorriso, ele retribui, faz um carinho num filho. A vida melhora. Ele gasta menos, ele trata melhor as pessoas tratam melhor ele. A vida se renova de uma maneira completa. No campo profissional também? No campo profissional também. Por quê? Porque ele trata melhor as pessoas. Ele trata com mais tranquilidade, com mais respeito, com mais atenção, não é? Por quê? Porque ele quer praticar o Evangelho de Jesus. Se ele tratar com grosseria as pessoas das quais ele precisa, as pessoas procuram outro. Então, quando ele busca praticar o Evangelho de Jesus em todos os sentidos, ele ganha mais, quer dizer, toda a vida melhora. Os espíritos bons também vêm ajudá-lo? Os espíritos bons também vêm. É o que eu disse. Diga-me o que pensas e eu vou te dizer quem te acompanha. Um espírito que gosta de coisa errada não vai ficar ao lado de uma pessoa que gosta de fazer coisa boa. Ele fica um pouquinho e fala, esse cara é chato, ele vai embora. Agora, um espírito superior, o nosso anjo da guarda, ele adquire ascendência sobre nós porque nós abrimos o nosso campo vibracional para o bem quando nós buscamos o Evangelho de Jesus. Resumindo, a vida melhora em todos os sentidos. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é que Jesus
vai mudar a sogra da sua vida, vai mudar o patrão que você tem, vai mudar o funcionário. Não é isso. Você vai entender o evangelho e vai compreender melhor essas pessoas. E vai viver melhor com essa situação. Moisés, estamos acabando o programa e eu não posso deixar de perguntar para você como que eu vou fazer para ser manso, porque as pessoas não são mansas. Elas não vão se aproveitar de mim, Moisés? A gente tem que ser manso como a ovelha e astuto como o lobo. Jesus já falou isso. Ou seja, você pratica o seu evangelho aqui, mas com a antena ligada. Você não precisa se permitir explorar para estar praticando o evangelho de Jesus. Você tem que estabelecer limites. Eu faço o bem que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Caridade, por exemplo. Você não é obrigado a fazer a caridade toda vez que alguém te pede caridade. O ideal é você programar. A minha caridade eu faço nesse limite, nesse horário, nesse tempo, nessa situação. Você tem que usar a sua inteligência para estabelecer limites entre as pessoas e a sua prática do evangelho. Para não passar de besta de ninguém. Orar e vigiar. Orar e vigiar. E não radicalizar também. Porque todo excesso é prejudicial. Se você comer demais é prejudicial. Se você usar remédio demais é prejudicial. Você tem que cuidar da família, do trabalho, da vida e do evangelho de Jesus. Então não pode ser só religião. Você vira carola e acaba também se equivocando, né? Então o ideal é limites racionais, normais, estabelecidos com a razão, com o pensamento. Aí sim você cresce com certeza. Obrigado pela sua presença, Moisés. Eu que agradeço. E o Moisés nos trouxe realmente uma maneira gostosa de viver melhor e praticando o evangelho, imediatamente nós teremos mais paz e eu espero que na sua casa isso também venha acontecer. Até o próximo programa. Na semana que vem estaremos de volta.